Então, boa noite a todos, mais uma vez. A gente está aqui para mais uma aula da classe Permanecer. Estamos começando assunto novo hoje, né? Na verdade, ele não é um assunto, vai ser como se fosse um módulo. Nós vamos estudar textos difíceis, textos que vocês acham de difícil compreensão, que deixam vocês com dúvidas, tá? Pode ser uma coisa muito simples, pode ser uma dúvida que você acha que é boba, mas na verdade não é. Eu já recebi alguns no privado, tá? E também teve o Madison, acho que colocou lá no grupo também, e aí outra pessoa falou que queria entender também, que é a parábola do administrador infiel, que a gente já pode estudar domingo que vem. E dependendo do estudo dela, a gente vai estudar mais de uma passagem por dia. Essa de hoje, eu achei ela densa, assim, uma passagem mais difícil, tem que ter mais explicação. Então, a gente vai estudar só uma passagem hoje, tá bom? Para começar, a gente vai fazer oração. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor, por mais um domingo que Tu nos destes, esse início de semana. Obrigada também pela oportunidade de, mesmo à distância, estudarmos a Bíblia, aprendermos mais de Ti. Sabemos, Pai, que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, por favor, Pai, que a passagem de hoje nos ensine, nos traga para mais perto de Ti, possamos realmente tirar dúvidas acerca dela. Obrigada por tudo, em nome de Teu Filho amado Jesus. Amém. Bom, então vamos lá. Então, sem mais delongas, já falei aqui, eu já dei um spoiler para quem estava aqui no início, e, na verdade, dei um spoiler também para o pessoal que terminou a classe Conhecer e que agora vai migrar para a classe Permanecer da nossa passagem de hoje, tá? Então, nossa passagem de hoje, ela está em 1 Pedro, desculpa. 1 Pedro, capítulo 3, os versos 18 até o 20. E aí, preste atenção, primeira coisa que eu quero que você preste atenção é qual é a versão da Bíblia que você tem aí com você, tá? Isso é bem importante. Sempre a gente vai conversar muito aqui sobre essa coisa de versões da Bíblia, né? De traduções ou de versão. Então, qual a diferença de uma tradução para uma versão? A tradução, ela não tem um contexto interpretativo, ela traduz o mais fiel possível à língua, né? É claro que, por exemplo, quando eu tenho uma proposição por, né? Então, no português, eu poderia traduzir como através, pelo qual, entendeu? Então, eu poderia traduzir por outras preposições. Então, isso acontece também quando é traduzido do hebraico para o português, quando é traduzido do grego para o português, tá? Nós temos versões que são traduzidas do inglês para o português e temos versões que são traduzidas direto da língua original, tá? Eu uso muito aqui a Almeida Revista e Atualizada, que é a tradução do João Ferreira de Almeida, ok? A Almeida Revista Atualizada é uma Bíblia muito boa para estudo. E outra Bíblia legal, que é uma versão, o próprio nome diz, nova versão transformadora, ele é muito bom. Porque apesar de ser uma versão, ela na maioria das vezes, ela não é interpretativa. O que seria uma Bíblia interpretativa? É a pessoa que fez essa versão, ela coloca o pensamento dela sobre esse assunto, tá? Então, isso é uma versão interpretativa. Eu vou dar para vocês uma que é bem famosa e que, na verdade, eu acho uma das piores que existe, que é a Nova Versão na Linguagem de Hoje, tá? A Bíblia na linguagem de hoje, ela é uma Bíblia que ela tem erros
teológicos graves, tá? Por quê? Porque quando o autor fez a versão dele, ele colocou o que ele acreditava, então ele colocou as crenças dele nos versos. Então, para tornar o verso compreensível, ele colocou a crença dele, ok? Então, ela muda. Então, por exemplo, na parte profética, vou dar um exemplo de um verso que ela muda. Por exemplo, o verso de Daniel 8,14. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. Na linguagem de hoje, ele coloca que é até 1.150 dias. Por quê? Porque é colocado o ensinamento da pessoa, entendeu? Então, ele muda completamente ali o contexto da passagem. Então, só para vocês entenderem. Não tem problema você ler em várias, tá? Ler em várias é muito legal. Vamos ler na Almeida, revista e atualizada, o 1 Pedro 3, de 18 até o 20. Ele diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvas através da água. Então, parece que Pedro fez uma salada de assunto aqui. Ele começa falando que Cristo morreu de uma vez por toda pelos pecados, ele era o justo pagando pelos injustos, essa parte é super fácil de entender. Quando ele entra no verso 19, ele dá um nó na nossa cabeça, porque ele fala assim: na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Que negócio é esse de que Jesus foi pregar para espíritos, né? Será que Jesus, no momento em que ele estava morto, ele era o espírito, e aí ele foi pregar para espírito? É isso que a gente vai tentar entender hoje. Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês. A gente já vai... Deixa eu só corrigir, porque minha tela está aqui na última. Nós não vamos deixar na última, obviamente. Vamos, então, compartilhar agora. Aqueles que gostam de anotar e tal, se quiserem fazer anotações, podem, mas vocês vão receber esse PowerPointzinho, eu já coloco para vocês no fim da aula, tá bom? Então, vamos lá. Então, a nossa classe agora, entendendo textos difíceis, a gente está na aula 1, né? Nosso objetivo é isso aqui, pegar essa sopa de letrinhas que é a Bíblia, tentar elucidar realmente. Então, o nosso texto a gente já viu, né? Uma coisa muito importante, tá? Primeira coisa, quando você lê um texto difícil, por exemplo, quem aqui é adventista, talvez de muito tempo, se eu perguntar assim, Jesus pregou para morto? A pessoa fala assim, não, claro que não, não pregou. Aí você fala assim, mas e tal texto? A pessoa fala assim, ah, não. E aí, mas ela não sabe dizer por quê, entendeu? Ela tem a crença de que não se prega para morto, mas ela não sabe dizer por que esse texto está falando isso. E aí, se vier uma pessoa de uma outra denominação cristã com esse entendimento, a pessoa vai simplesmente subestimar o entendimento que ela tem do texto. Então, então assim, eu não posso julgar o texto por menos. O texto é difícil? É difícil, a gente vai tentar entender, tá? Outra coisa importante, nós nunca criamos uma doutrina que contradiga o restante da Bíblia a partir de um texto só. Então, se minha Bíblia inteira diz que não existe vida após a morte, eu não posso pegar o texto de 1 Pedro 3 e dizer que existe vida após a morte. Eu tenho que tentar entender o que Pedro estava dizendo
E depois Pedro fala que é Paulo que fala coisa difícil, né, gente? Porque eu acho isso aqui super difícil, esse texto. Mas aí a gente tem que tentar entender o que ele está falando. Então, sempre que você pegar um texto que parece que ele não concorda com o resto da Bíblia, estuda mais a fundo, porque isso não acontece. A Bíblia, ela é completamente coerente consigo mesma, tá? Sempre que possível, leia a mesma passagem em mais de uma versão. Outra dica que eu vou dar aqui: sempre que possível, leia o contexto geral do que está sendo escrito. E outra coisa super importante: usar a própria Bíblia como chave hermenêutica. Vamos começar a entender umas coisas, umas palavras mais difíceis. O que é uma chave hermenêutica? Chave hermenêutica é uma chave interpretativa. Hermenêutica é a arte de interpretar o texto. Então, eu posso fazer uma hermenêutica da Bíblia, eu posso fazer uma hermenêutica de Machado de Assis, eu posso pegar Dom Casmurro e interpretar Dom Casmurro, né? A gente fez muito isso aí enquanto estava na escola e tal. Dependendo da área que você trabalha, você faz isso até hoje, né? Eu posso pegar um texto de um jornalista e fazer a minha interpretação. Agora, uma coisa importante: tem gente que quer fazer a interpretação da Bíblia à luz do século XXI, né? Então, eu não posso fazer isso. Eu não posso usar a mente ocidental do século XXI e tentar colocar na mente de Pedro, que era um judeu do primeiro século. Então, tem que entender por que um judeu do primeiro século estava falando essas coisas. É assim que a gente vai entender. O Madison quer falar. Pode falar, Madison. Opa, Ellen, não, eu queria somente acrescentar isso, isso que você disse agora, como que a hermenêutica ela é importantíssima, né? Entretanto, o que a gente tem que ter um, um certo cuidado hoje é porque tem outros tipos porque tem outros tipos de hermenêutica que são prejudiciais, ou seja, a gente precisa dela, mas não é qualquer uma que a gente vai usar. Só um exemplo, tá? Hoje o que está se surgindo na igreja hoje é, 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 é o que eles chamam de Jesus como chave hermenêutica. O que quer dizer isso? De acordo com essa corrente, tudo aquilo o que Jesus repete do Antigo Testamento é válido. Se ele, por exemplo, se ele não citar algo muito claramente, aquilo já passou, aquilo não é válido. Então, e por que eles hoje usam isso hoje? Porque eles dizem que o próprio Jesus é a chave que ele próprio ele é essa chave hermenêutica, só que eles aplicam isso de um jeito muito errado, inclusive para invalidar o espírito de profecia por meio dos escritos de Ellen White. Então, o que eles querem falar? Ellen White falou isso. Se Cristo não repetir, esquece, entendeu? Então, a gente tem que ter muito cuidado com esse tipo de coisa, porque uma das características desse povo é que eles guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, né?
Então, assim, só para acrescentar isso daí, porque hoje estão surgindo muitas correntes para invalidar muita coisa da Bíblia sob o pretexto de que quando Cristo veio, ele não repetiu aquilo muito claramente, quando Entendi. quando na verdade isso é um erro, né? Com Até certeza. porque, Foi muito então, bom. então é isso. Desculpa, te interrompi, né? Já. Então, essa fala do Madison é muito importante. Por isso, gente, olha a minha frase: usar a própria Bíblia como chave hermenêutica. Por quê? Porque toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o conhecimento, para a repreensão, para trazer o homem à justiça. Então, eu não posso me limitar, até porque, veja bem, o próprio João, vamos pegar essa fala aí do médico. Se eu fosse usar só o que Jesus falou, primeiro que a gente não sabe tudo o que Jesus falou. Por quê? Porque foram 3 anos e meio, e desses 3 anos e meio, nós temos recortes em 4 evangelhos. O próprio João diz que se ele fosse contar tudo que Jesus falou e fez, não caberiam em todos os papéis, né? João não termina o livro, o evangelho dele assim. Então, a gente não pode se limitar ao que ficou escrito nos evangelhos. O que é importante a gente lembrar? Jesus, ele validou os ensinamentos do Antigo Testamento de uma forma gloriosa, tanto através das pregações dele, como através da vida e obra dele, né? Mas a Bíblia é a nossa chave hermenêutica. Isso quer dizer o seguinte: se eu pego uma palavra lá em Pedro, e aí eu vou tentar entender essa palavra, onde é que eu vou buscar o entendimento dela? É no jornal de hoje? Não, eu vou buscar qual era o entendimento dessa palavra para as pessoas que viviam naquela época, como essa palavra era usada. Às vezes é muito importante, tem gente que às vezes não entende, por exemplo, que a Bíblia pode conter ironias. A Bíblia tem ironias, gente. Uma pessoa falando de forma irônica com a outra, ou escrevendo um texto de forma irônica, né? Então, a gente tem que ir entendendo algumas coisas. Então, como eu falei aqui, que a gente lê a passagem em mais de uma versão, eu quero ler para vocês essa mesma passagem na nova versão transformadora, tá? A nova versão transformadora, ela traduz assim esse texto de 1 Pedro. Ele fala assim: pois Cristo também sofreu por nossos pecados de uma vez por todas. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. Sofreu morte física, mas foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que muito tempo atrás desobedeceram a Deus quando ele esperou pacientemente enquanto Noé construía sua embarcação. Apenas 8 pessoas foram salvas por meio da água do dilúvio. Então, aqui, parece que já ficou uma linguagem menos truncada, né? Menos densa, assim. Vocês conseguem perceber que é um texto mais fluido, né? É um texto mais fácil da gente entender. Mas, mesmo assim, tem essa coisa aí da pregação aos espíritos. Então, vamos tentar entender aqui. Eu coloquei aqui a primeira coisa que a gente vai entender. Então, na nova versão transformadora, a gente tem que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito por meio do qual pregou. E na Almeida Revista Atualizada, nós temos que ele foi vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou. Então, vamos entender se ele foi ressuscitado pelo Espírito ou se ele foi vivificado no Espírito, ok? Então, vamos entender essa primeira parte aqui, tá?
Então, é assim, existem pessoas que defendem que esse texto, ele está dizendo que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito Santo com letra maiúscula, ok? Inclusive, algumas versões, como a nova versão transformadora, já trazem essa tradução, ressuscitado pelo Espírito. E outros dizem que no texto em grego não cabe essa tradução e a tradução seria vivificado no Espírito. A primeira coisa é a seguinte: seria errado, biblicamente falando, que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito? É isso que a gente vai ver, então. Então, seria biblicamente errado falar que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito? Então, vamos ler 3 textos. O primeiro está em Gálatas 1:1. Vamos ver quem foi que ressuscitou Jesus. Gálatas 1, verso 1. Gálatas 1, eu vou voltar para a Almeida Revista Atualizada, tá? Ele diz assim, Paulo está fazendo a apresentação dele, olha só. Paulo, apóstolo, não da parte de homem, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos. Então, Paulo aqui está sendo muito claro. Quem ressuscitou Jesus dentre os mortos? Deus o Pai. Mas será que eu vou, né? Será que é só isso que a Bíblia fala? Então, a gente vai lá em João 2, tá? Lembrando que João foi o último livro a ser escrito da Bíblia, né? O último livro a ser escrito em termos de tempo, tá, gente? Em termos de cronologia bíblica. João escreveu esse livro lá nos anos 90, do primeiro século antes de Cristo, lá por 94, mais ou menos, pouco antes dele morrer. Então, isso quer dizer que ele escreveu um livro contando as coisas que Jesus fez, mas já relembrando as impressões que eles tiveram depois de tudo já acontecido. Então, quando a gente lê João, né, João 2, de 19 a 22. Jesus disse assim, ó, Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. Então, quem é que Jesus diz que vai reconstruir o próprio corpo dele? Eu o reconstruirei. Então, Jesus está dizendo que ele tinha autoridade para se ressuscitar, ok? Ele diz assim, vocês podem destruir este santuário e eu em 3 dias o reconstruo, ok? É isso que Jesus está falando aqui. E os discípulos, olha, e João diz assim, e ele falava do seu próprio corpo, né? E quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, eles lembraram, olha, tá aí, ele reconstruiu o santuário. Ou seja, a gente já entendeu que Jesus também se ressuscitou. Então, Deus o Pai ressuscitou Jesus e Jesus se ressuscitou. E o Espírito Santo? Vamos ver lá Romanos 8, verso 11. Então, ele diz assim, olha, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que habita em vós. Aqui está dizendo que Deus o Pai usou o Espírito Santo para ressuscitar Jesus, ok? Então, é assim, quem ressuscitou Jesus? A Trindade ressuscitou Jesus. Está errado eu falar que Deus o Pai ressuscitou Jesus? Não. Está errado falar que Jesus
tinha poder para se ressuscitar? Não. Lembrando que Jesus foi morto na carne, né? É isso que Pedro está falando. E o Espírito Santo também ressuscitou Jesus. Então, isso era um trabalho em conjunto da Trindade. Então, quando eu digo que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, não está errado. Teologicamente, esse foi um ato também praticado pelo Espírito Santo, ok? Olha, aqui o Madison falou, né, que fala que também Jesus ressuscitou pelo próprio poder que havia nele. Então, é isso, gente. A Trindade, ele vai colocar depois aqui o texto. Então, a Trindade, ele está dizendo que é o livro desejado de todas as nações, que é um livro de Ellen White. Mas vocês veem que a própria Bíblia mostra que esse foi um trabalho em conjunto da Trindade. A morte, ela não podia reter Jesus, ok? Porque a morte não retém o autor da vida, o criador de todas as coisas, aquele que é um com o Pai, aquele que Paulo diz que todas as coisas foram criadas por ele, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então, ele era o Verbo e o Verbo se fez carne. Quando o Verbo se fez carne, ele guardou o Verbo dentro dessa carne, mas essa carne não podia, como a gente diz, conter para sempre esse Verbo, né? O Deus eterno, ok? Então, quando a gente lê na nova versão transformadora que Jesus foi ressuscitado pelo Espírito, talvez seja uma tradução que não caiba, como eu li hoje num comentário, mas não seria uma tradução que está sendo infiel à Bíblia, infiel teologicamente, ok? Tá? Então, vamos lá. Então, vamos entender, e esse vivificado no Espírito? É que muitos teólogos que estão estudando o grego, o que eles percebem? Que quando Pedro, ele fala morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, ele está fazendo uma antítese, tá? Então, ele está pegando morto na carne, vivificado no Espírito. Ele está fazendo um paralelo aí, né? Cruzando aí, olha, ele foi morto nessa carne que a gente conhece, mas quando ele ressuscitou, ele ressuscita com a divindade que ele tinha antes, ele ressuscita no Espírito, porque Deus é Espírito, né? Então, hoje a gente sabe que Jesus, ele tem forma corpórea, né? A forma corpórea tem as marcas na mão, mas a gente sabe que ele é espírito, né? E um corpo não pode contê-lo. Então, eles dizem que seria mais ou menos isso aqui, tá? Que a gente teria isso. Vamos ver um exemplo de antítese lá em Romanos 1, verso 3 e 4. Romanos 1, verso 3 e 4. Olha só. Paulo vai fazer uma antítese aqui também, usando carne e espírito. Olha o que ele fala. Com respeito a seu filho, e aqui eu não sei na Bíblia de vocês, mas na minha está com F maiúsculo. Seu filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder segundo o Espírito da divindade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, na carne, Jesus era filho de Davi. Pelo Espírito, ele é filho de Deus, ok? Então, Paulo está fazendo uma antítese. Ele está dizendo assim, ele é 100% humano, ele é 100% divino, tá? Então, só para a gente tentar entender o que acontece dessa interposição do texto do 2 Pedro 18 para o 19.
Porque ele está falando assim, ele foi ressuscitado pelo Espírito, e pelo esse Espírito ele pregou aos mortos, ou ele foi vivificado no Espírito, no qual foi pregar aos mortos. Então, vamos entrar agora para a parte talvez mais difícil, tá? Então, 1 Pedro 3,19. 1 Pedro 3,19. Diz assim, olha, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Então, é assim, muitos advogam, muitas denominações cristãs dizem que entre a sexta-feira que Jesus morreu e o domingo de manhã que ele ressuscitou, ele passou esse período pregando a mortos. Será que foi isso que aconteceu? Né? Então, essa é a primeira pergunta. Será que Jesus foi pregar para mortos, para espíritos que estavam aprisionados? Primeira coisa que a gente tem que se perguntar, o que a Bíblia ensina sobre os mortos? E eu escolhi um único texto para falar disso, porque a nossa aula hoje não é de vida após a morte. Eu escolhi um texto só, que eu acho um texto muito claro. Ele está lá em Eclesiastes, lá no Antigo Testamento, Eclesiastes 9, verso 5. Esse versinho eu decorei, eu era criança ainda. Ele diz o seguinte, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Então, peraí, morto não sabe coisa nenhuma, então morto não recebe pregação, ok? Nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Quem está chegando agora da classe 2, né? Quem já fez a classe 2, o que a gente aprende na segunda aula da classe 2? Não sei se ainda é a segunda. A gente aprende que a morte é um sono, que na morte não existe consciência, que a pessoa não desencarna, que nós somos um ser completo, nós somos mente, corpo e espírito, tudo junto, e que quando Adão foi criado, ele era corpo, mais fôlego de vida, e ele se tornou alma vivente, ok? Então, corpo mais espírito ou fôlego de vida, porque a palavra é a mesma, tá? Ruá, ou no grego pneuma, corpo mais espírito é igual a alma vivente ou ser vivente. Então, eu não tenho uma alma, eu sou uma alma. Eu tenho fôlego de vida, ok? Que me foi dado por Deus. Quando eu morro, o meu fôlego de vida, minha capacidade de continuar existindo, volta para Deus e o meu corpo vai para o pó da terra e volta a ser pó, tá? O que vai acontecer na ressurreição? Os corpos serão restaurados e receberão novamente fôlego de vida. E aí a pessoa vai ser inteira de novo. Então, não existem espíritos, né? A gente já aprendeu isso na classe passada. Não existem espíritos de pessoas mortas vagando por aí. Esse é um ensinamento bíblico claro. Por que tem tanta gente que pensa o contrário? Porque essa mentira, ela começou... Vocês sabem que uma mentira... Não tem um provérbio que uma mentira repetida 1000 vezes, ela vira verdade? E aí, essa mentira, ela começou a ser repetida... Ela foi inventada no Éden, quando Satanás, através da serpente, diz assim, certamente não morrereis. Ele estava falando a primeira mentira. E ele continua dizendo essa mentira através de doutrinas impostoras, dizendo que a alma não morre, não se preocupe, a sua alma é eterna. O seu corpo pode até se acabar, mas a sua alma vai para um outro lugar, não se preocupe. Então, a gente tem aí as teologias, as doutrinas de que existe reencarnação, a doutrina de que eu vou direto para o céu, ou eu vou direto para o inferno, ou o purgatório, que é uma doutrina que vem sendo abandonada pela própria Igreja Católica, apesar de ser uma doutrina papal, vem sendo abandonada.
Então, a Bíblia não ensina isso. A Bíblia ensina, nós temos uma única vida, uma existência. E depois disso, a morte, o juízo. Ok? Quando Cristo voltar, o que Paulo fala? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, também seremos transformados e juntos subiremos ao céu. Então, todos os nossos queridos que morreram, todas as pessoas de Abel até agora, descansam no pó da terra. A próxima coisa que eles vão ver, aqueles que morreram em Cristo, a próxima coisa que eles vão ver é Jesus voltando nas nuvens do céu. Eles não estão vendo a gente passar por todo esse sofrimento aqui, por toda essa confusão, tá bom? Então, peraí. Se a minha pergunta é, será que Jesus foi pregar para morto? A minha resposta ela precisa harmonizar com o restante da Bíblia. Eu não posso achar que Pedro está me falando que existe espírito em algum lugar com consciência a ponto de receber pregação, ok? Então, a minha resposta tem que harmonizar. Então, quem seriam os espíritos em prisão? Duas coisas importantes. A Bíblia usa a palavra alma ou espírito para significar pessoas, ok? Então, ela usa para significar pessoas. Vamos ver duas passagens falando isso. A primeira está em Êxodo 12, verso 4. Êxodo 12, verso 4. E diz assim, olha, é isso mesmo. Está ensinando a fazer a Páscoa aqui. Aí estava ensinando que seria um cordeiro por família. Aí no verso 4 diz assim, mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele um vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quando bastem para o cordeiro. Então, ele está me dizendo que eu tenho que contar quantas almas vão estar dentro da casa para eu poder fazer o cordeiro. Ele não está falando de fantasminha, gente. Ele não está falando de alma desencarnada, ele está falando de pessoas. Então, ele usou uma palavra, né, que significa alma, ok? Que é nefesh, ok? Quando Deus fez o corpo mais o ruá de Adão, ele se tornou nefesh. Ele se tornou alma, criatura. Eu posso dizer, ai, minha alma está angustiada. Eu posso dizer isso, mas quer dizer que é algo separado de mim? Não. A angústia é minha, eu estou angustiada. Então, nefesh quer dizer ser vivo, vida, criatura, pessoa, mente também, emoção, tá? Assim como as nossas palavras em português também têm vários significados. Lá em Deuteronômio, é uma passagem bem legal também. Deuteronômio 10, 22. Eu fui para Deuteronômio 22. Deuteronômio 10, verso 22. Ele estava falando... Quer ler para a gente, Rose? Lê para a gente. Não, desculpa, nem sabia que meu fone estava aberto. Desculpa, pode ler, desculpa. Não tem problema, não. A gente pode ter participação. Não, Ellen, desculpa, eu nem percebi que meu fone estava aberto bem. E eu liguei. Tá, ok. Então, vamos lá. O texto, ele está falando assim, olha, com 70 almas, teus pais desceram ao Egito, e agora o Senhor teu Deus te pôs como as estrelas do céu em multidão. Aqui está falando dos israelitas que tinham saído do Egito, eram uma multidão, teoricamente, aí, mais de 1 milhão de pessoas, cerca de 2 milhões de pessoas. Era uma Manaus saindo do Egito, tá? Só que aqui em Deuteronômio, Moisés está lembrando, olha, quando vocês chegaram lá, quando Jacó chegou para morar no Egito, eram 70 almas. Então, eram espíritozinhos que foram morar no Egito? Eram fantasminhas? Não, eram pessoas que foram morar no Egito, da família de Jacó, e que agora saía de lá uma grande multidão, ok?
quando eu era criança, era muito comum falar assim, fulano pregou e aí 70 almas se entregaram a Cristo. O pessoal usava muito essa linguagem, hoje está meio demodé. Eu acho até meio feio. Mas a gente usa também essa palavra para significar pessoa. Outra coisa para a gente lembrar é que, além de espírito estar se referindo a pessoas vivas, ele também pode ser que aqui o escritor usou uma figura de linguagem que nós conhecemos no português como sinédoque, tá? Que eu não me lembrava desse nome, mas você vai se lembrar que é aquele da parte pelo todo, né? Então, a sinédoque é quando eu pego a parte de uma coisa para significar o todo que ela representa. Então, o pneuma, que é o espírito, o fôlego da vida, então eu pego pneuma para representar a pessoa. Entenderam? Então, eu estou usando uma figura de linguagem, ok? De a parte pelo todo, a gente aprendeu isso em português, eu acho que até no ensino fundamental, né? Ou não sei se é só no ensino médio. Mas é isso. Então, os espíritos aqui, se eu entender que a Bíblia não se contradiz, então eu vou entender que Pedro não estava falando de gente morta. Pedro estava falando de pessoas vivas. Então, que história é essa de que o Espírito, Jesus pelo Espírito, foi pregar para quem estava em prisão? Vamos entender essa coisa de prisão, né? Espírito em prisão. Provérbios 5:22 é um excelente texto para a gente entender essa coisa da prisão. Olha só o que esse texto fala. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Então, pessoas, a Bíblia repete inúmeras vezes que aqueles que estão em pecado estão presos ao pecado. Paulo fala que a gente está morto nos nossos pecados e delitos, ok? Então, essa é uma figura para representar a prisão que é o pecado. Então, quando fala que Jesus foi pregar a espíritos em prisão, a gente pode pensar que eram pessoas presas no engano do pecado, ok? E como no verso 20 está falando que eram pessoas que viviam antes do dilúvio, então a gente tem que entender que essa pregação foi feita para pessoas vivas antes do dilúvio. Quem foi que pregou? Vamos tentar entender, então, quem foi, como que funciona, então, depois que a gente já entendeu que morto não recebe pregação, né? Tem um salmo até que fala que na sepultura não existe louvor a Deus, ou seja, aqueles que estão mortos não louvam, né? Não louvam, não pensam, não têm memória de si, né? Então a gente não sabe, quem está morto não vê mais nada. Então, pensando nisso, existem 3 explicações possíveis para essa ir pregar, ok? Esse no qual foi pregar, né? Vamos tentar esse no qual. Então, esse no qual, do verso 19, poderia se referir ao Espírito, significando que Cristo pregou aos antediluvianos por intermédio do Espírito Santo, tá? Por que isso? Lembra quem é que... Olha, o Madison até colocou aqui o texto, viu? Que na sepultura não há louvor. É Salmo 115, 17. Depois, quem quiser ler, pode ler. Então, olha só. A gente não sabe que quem convence do pecado, da justiça e do juízo não é o Espírito Santo? Sim ou não? Sim, né? Então, quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Existe pregação em qualquer lugar
em qualquer era, em qualquer data dessa terra, sem que o Espírito Santo intervenha nessa pregação? Não tem, gente, tá? Mesmo quando Cristo falava, quem convencia as pessoas, o convencimento, ele vem pelo Espírito Santo, porque Jesus mesmo falou aos discípulos, ele, né, o Espírito, ele convence do pecado, da justiça e do juízo, ok? Então, o Espírito Santo estava presente desde a criação e está presente conosco. Então, aqui poderia se referir que Cristo pregou aos antediluvianos por intermédio do Espírito Santo, que é o que a nova versão transformadora deixa entender. Então, olha só, quando a gente lê lá em 1 Pedro 3, 18 e 19, na nova versão transformadora, ela diz assim, olha, eu vou ler da segunda parte do verso 18. Embora nunca tenha pecado, morreu pelos pecadores a fim de conduzi-los a Deus. E ele sofreu morte física, mas ele foi ressuscitado pelo Espírito, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão. Então, o Espírito Santo tinha sido o intermédio, né? O interlocutor dessa pregação, ok? Então, vamos lá. Então, essa seria a primeira hipótese. A segunda hipótese é que no qual se refere ao Espírito com E minúsculo, que quer dizer que Jesus, em sua condição pré-existente, pregou aos antediluvianos. Ou seja, Jesus, como pessoa da divindade, como sendo um espírito, porque, né, não necessariamente ele precisa de uma forma para habitar, lembrando que Deus é espírito, então ele tenha pregado aos antediluvianos. E uma terceira possibilidade é que esse no qual se refira ao verso 18 inteiro, né? Então, por meio do ministério de Noé, o evangelho da salvação, através da morte e ressurreição de Jesus, foi pregado aos antediluvianos. Na verdade, eu não acho que esse no qual se refere ao verso inteiro. Eu acho que é uma dessas duas possibilidades aqui e nenhuma das duas está errada, tá? Então, o Espírito Santo pode ter sido utilizado para pregar aos antediluvianos ou o próprio Jesus, ok? Pode ter pregado aos antediluvianos, tá? Se eu acreditar, então se você falar assim, mas Ellen, não gostei da sua explicação, eu vou ficar com os nossos amigos evangélicos que acreditam que Jesus realmente foi pregar para morto, tá? Aí é o seguinte, quais são as implicações de nós acreditarmos que esse texto se refere a mortos? Aí nós teríamos que pensar em três coisas. Primeiro, os nossos irmãos evangélicos, se você perguntar o que ele entende desse texto, ele vai te falar que Jesus foi falar com um antediluviano morto mesmo, tá? Só que aí ele estaria aceitando a doutrina do purgatório. Porque as almas, os espíritos, estariam presos no purgatório esperando para ver para onde vai. É lá que as coisas se decidem, ok? Não é no inferno. No inferno já está tudo decidido, no céu já está tudo decidido, onde a coisa se define, onde está indefinido, seria o purgatório. E os nossos irmãos evangélicos não acreditam em purgatório. Então, está meio difícil coadunar essa interpretação com esse texto, ok? Se eu não acredito em purgatório, tipo, esse espírito estava onde? No inferno? Jesus foi tirar a gente lá do inferno, que já estava com tudo decidido? É meio Ellen, estranho. Oi. Eu queria só acrescentar, Ellen, tá bom? Tá. Aqui em Hebreus, no capítulo 9, versículo 27,
ele fala que aos homens eles morrem uma única vez e após isto é o juízo. Então, esse texto, ele é... Então, assim, o que ele fala? Que depois que a pessoa morre, não tem uma outra chance. Então, se a gente fosse acreditar que Cristo foi pregar para essas pessoas, estaria em contradição com esse outro texto, porque senão você teria que abrir margem que se ele foi pregar, é porque haveria uma chance de eles se reconciliarem. Quando esse texto diz que após a morte vem o juízo. Então, assim, não tem uma outra chance, né? Isso mesmo, perfeito. E é justamente essa segunda implicação aqui que eu coloquei, a doutrina da segunda chance. As pessoas que acreditam que esse texto está falando de morto, elas não acreditam na doutrina da segunda chance. Então, esse texto seria uma contradição a esse fato, entendeu? Se não tem segunda chance, como é que Jesus foi pregar aos mortos? Outra coisa, por que Jesus, então, se ele podia pregar morto, por que ele só pregou aos antediluvianos? Por que ele não pregou para mais gente? Por que ele não pregou para todo mundo que estava no purgatório e no inferno? Só pregou para esses, ok? Será que era isso que Pedro estava querendo dizer? Ou Pedro estava querendo dizer que mesmo os antediluvianos receberam o evangelho? Porque Pedro está falando no livro dele de receber o evangelho e viver de acordo com o evangelho. Então, vamos partir aqui. Então, vocês verem que se a gente acreditasse nessa outra interpretação, a gente teria que acreditar em 3 coisas diferentes aqui. Também, que são coisas que a gente não aceita muito, ok? A parcialidade, a gente diz que Deus é justo, ele seria imparcial, ele estaria dando segunda chance só para um grupo de pessoas, né? E aí já tem aí o problema da segunda chance e o problema da doutrina do purgatório. Então, vamos finalizando aqui. Então, como que nós devemos entender esse texto? Tá? Primeira coisa, entender que os espíritos aqui sejam seres desencarnados é contradizer todo o ensinamento bíblico. Então, eu teria que rasgar vários textos da Bíblia. É mais fácil entender que Pedro estava realmente falando de como que os antediluvianos receberam a pregação deles, ok? Pedro fala muito de Noé. Olha, vamos ver o que ele fala de Noé lá em 2 Pedro 2,5. 2 Pedro 2,5. Diz assim, olha. Pedro aqui está falando de vários exemplos que Deus não poupou, né, o pessoal de antigamente. Então, ele está falando, olha, vocês cuidado, porque se ele não poupou fulano, ele também não vai poupar vocês. E aí, no verso 5, ele diz assim, não poupou o mundo antigo, mas protegeu Noé, que proclamava a justiça. E na Almeida Revista Atualizada, diz que Noé era um pregador de justiça. Ou seja, Noé passou 120 anos pregando justiça, gente. Quem é justiça? É Cristo. Noé passou 120 anos pregando a salvação. Naquele momento, a salvação era a arca. Só que para eu entrar na arca, eu tinha que acreditar em Deus e dizer, Deus é soberano na minha vida e só Ele pode me salvar. Só Ele pode me salvar da destruição que vai vir. Vamos ler o verso, o 1 Pedro lá, o verso 20, né? Que a gente leu várias vezes, o verso 18 e 19, e não leu o 20. Vamos ler o 19, né? Então, por meio do qual pregou aos espíritos em prisão, aqueles que, muito tempo atrás, desobedeceram a Deus, quando ele esperou pacientemente, ou seja, com longanimidade, enquanto Noé construía sua embarcação.
Deus anunciou o dilúvio a Noé e esperou pacientemente 120 anos de pregação, mas somente 8 pessoas foram salvas, ok? Então, Pedro está dizendo que nós precisamos aceitar o evangelho, fazer o bem, mesmo que o bem traga sofrimento, porque quem sofreu muito mais foi Cristo que morreu pelos nossos pecados. Esse Cristo que, através de Noé, levou a mensagem, o Espírito Santo levou a mensagem para os antediluvianos, mas eles não aceitaram, somente 8 pessoas foram salvas. Então, Pedro está trabalhando essa questão. As pessoas da época de Noé, elas tiveram uma chance justa de salvação, tá? Mesmo os antediluvianos tendo recebido essa mensagem, somente 8 pessoas se salvaram no dia que o dilúvio caiu, tá, gente? Porque a gente sabe que pessoas se converteram ao longo desses 120 anos, mas que morreram, né? O próprio Matusalém morreu no ano do dilúvio e a gente sabe que ele era da linhagem daqueles que adoravam a Deus, tá bom? Então, só para a gente lembrar que não é que nesses 120 anos só tinha Noé e a família dele de bonzinho, não. Outras pessoas tiveram, mas no exato momento em que o dilúvio nasceu, nasceu já. No exato momento em que o dilúvio caiu, só 8 pessoas foram salvas. E aí, esse texto aqui... Ellen. Oi. É uma pergunta que eu tenho, porque Noé pregava, certo? A palavra do Senhor. E Deus falou que os filhos deles e as noras entrassem na arca. E o resto das pessoas que ele pregava, será que... Não aceitaram. Ninguém aceitou ou morreram? Não, é assim. Então, vamos pensar aqui. Foram 120 anos de pregação. Ao longo de 120 anos, pode ser que pessoas tenham sido convertidas e morreram, ok? Ah, tá, ok. Mas é assim, dos que estavam vivos, de todos os vivos, quando o dilúvio caiu, só 8 pessoas se salvaram. Ok? Então, não é que só 8 pessoas creram na pregação de Noé. É que no momento em que o dilúvio caiu, só 8 se salvaram. Deu para entender? Deu. Tá? Então, obrigada. Inclusive, assim, a gente sabe, por exemplo, que né, o pai de Noé, o avô de Noé, né, que era Matusalém, então eles acreditavam nessa pregação, né? O próprio nome de Matusalém, ele já anunciava o dilúvio, né? O nome de Matusalém quer dizer quando ele morrer, virá. E esse virá seria virar o juízo, né? Então, Matusalém carregou, foi o homem que mais viveu nessa terra, e ele carregou no nome dele a lembrança de que quando ele morresse, o juízo viria. Quando você faz as contas da parte, né, do nascimento das pessoas, tudo direitinho, a gente descobre que Matusalém morreu no ano que o dilúvio caiu. Tá? Então, isso é uma coisa muito interessante. O nome dele já significava que esse juízo viria. Ou seja, outras pessoas proclamavam isso, não era só Noé. Mas, no momento em que o dilúvio caiu, somente 8 pessoas aceitaram a salvação que era proposta ali. A salvação que era proposta naquele momento era a arca, ok? Então, qual era a mensagem do tempo de Noé? A arca. A arca representava o cuidado e a proteção de Deus, o arrependimento dos pecados. Qual é a nossa mensagem hoje? A nossa mensagem é a cruz e a breve volta de Jesus, ok? Então, a gente tem aí uma outra mensagem. A nossa mensagem não é mais a arca, mas a nossa mensagem, ela também precisa ser aceita. Por isso que eu coloquei aqui, olha, esse último textinho, para a gente poder finalizar a aula de hoje. Está lá em Hebreus 3,
de 12 a 15. Hebreus 3, de 12 a 15, que eu vou ler para vocês. Que eu vou ler para vocês na nova versão transformadora, tá, gente? Um texto bem legal. Então, Hebreus 3, de 12 a 15, diz assim, olha. Portanto, irmãos, cuidem para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo que os desvie do Deus vivo. Advirtam uns aos outros todos os dias, enquanto ainda é hoje, para que nenhum de vocês seja enganado pelo pecado e fique endurecido, porque nos tornaremos participantes de Cristo se de fato mantivermos firme até o fim a confiança que nele depositamos no início. Lembrem-se do que foi dito. Hoje, se ouvirem sua voz, não endureçam o seu coração, como eles fizeram na rebelião. Esse texto aqui é um texto de Salmos, relembrando um acontecimento dos israelitas, né, que eles se rebelaram contra Deus lá em Meribá. Então, o Paulo, aqui ao escrever Hebreus, ele fala assim, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como os israelitas foram rebeldes. E a gente poderia fazer a aplicação aqui, como os antediluvianos foram rebeldes. O Madison citou um texto, né, que é um texto de Hebreus também, que fala que ao homem cabe morrer uma única vez e depois disso o juízo. Nós não sabemos qual é o nosso momento, então nós devemos realmente aceitar a pregação. Não tem pregação depois da morte, tá, gente? Esse é o texto de hoje. Não tem pregação depois da morte, não tem repescagem depois da morte, não tem segunda chance. O momento de nós aceitarmos a Cristo como Salvador é agora, tá bom? Então, nós terminamos nossa aula de hoje. Muito obrigada por todos. Olha, quem tiver, gente, textos que acha difícil e tal. Oi? Ellen, eu Oi? peço só que, por gentileza, que tu leias Pedro 4, versículo 6. Primeiro Primeiro Pedro? Pedro 4, 6, que é o texto que eu acho assim que assim, entre essas possibilidades que você colocou aí, há que para mim de um modo muito pessoal, o que eu acho que ele se refere são as pessoas mortas em pecados, e ele aí está fazendo uma exortação para que eles vivam Sim, ó, para olha o Cristo. que... É o seguinte, porque aqui no versículo 21, ele fala que essa arca é como se fosse o batismo, entendeu? No versículo 3, 21. E para mim, eu fecho com o 4, versículo 6, que é o que para mim fecha esse raciocínio. É quando ele coloca esse contexto de que ele prega para os que estão mortos de acordo com a carne, mas ele quer que eles vivam no espírito segundo Deus. Então, eu penso que esse contexto é esse, né? Isso, é o mesmo... Eu acho isso. É o mesmo contexto. E a chave de interpretação, gente, vamos ler primeiro Pedro 4, 6. Ele diz assim, ó, por isso as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos. Pois embora estivessem destinados a morrer, como assim morto está destinado a morrer?
como todo ser humano, agora vivem para sempre com Deus pelo Espírito. Pedro está falando aqui, olha só, ele está falando de como essas pessoas eram antes de conhecer a Jesus. Olha só, ele diz assim, no verso 3, no passado, vocês desperdiçaram muito tempo praticando o que gostam de fazer, aqueles que não creem, imoralidade, desejos carnais, farras, bebedeiras, festanças, além da detestável adoração a ídolos. Agora, essas pessoas ficam surpresas quando vocês deixam de participar dessas práticas. Lembrem-se, porém, de que eles terão que prestar contas àquele que está pronto para julgar a todos, vivos e mortos. Por isso, as boas novas foram anunciadas até mesmo aos mortos, pois, embora estivessem destinados a morrer, então esse morto aqui, gente, não é morto, porque o morto não morre, né? Como todo ser humano, agora vivem para sempre com o Espírito. A grande chave interpretativa de 1 Pedro 4:6 é Efésios 2, de 1 a 5. Então, anota esse texto aí na tua Bíblia, do lado de 1 Pedro 4:6. Efésios 2, de 1 a 5, diz assim: vocês estavam mortos por causa da sua desobediência e de seus muitos pecados. Olha como Paulo é claro. Nos quais costumavam viver como o resto do mundo, obedecendo ao comandante dos poderes do mundo invisível. Ele é o espírito que opera no coração daqueles que recusam obedecer. Todos nós vivíamos deste modo, seguindo os desejos ardentes e as inclinações da natureza humana. Éramos, por natureza, merecedores da ira, como os demais. Mas Deus é tão rico em misericórdia e nos amou tanto que, embora estivéssemos mortos por causa dos nossos pecados, ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Deu para entender, gente? O que é esse morto? É uma figura de linguagem para dizer que estava todo mundo perdido, preso, né? Então, fica fácil a gente entender o que é estar aprisionado no pecado, o que é ser um espírito aprisionado, o que é estar morto, ok? Aí a gente entende que os escritores da Bíblia, eles também tinham a sua licença para usar figuras de linguagem, para usar uma linguagem poética, para usar uma linguagem marcante. Pedro fala, olha, esse evangelho ele foi pregado a morto. E aí, talvez Pedro está se lembrando até do texto de Paulo, que vocês estavam mortos nos delitos e nos pecados de vocês. E aí ele traz esse contexto para chamar atenção, entendeu? Para realmente dar aquela sacudida, né, em quem está ouvindo a mensagem, ok? Ou lendo, né? Porque aí era uma carta, tá? Mas a mensagem é essa. O evangelho ele foi pregado e as pessoas têm que aceitar o evangelho quando ele é recebido, né? Porque pode não haver um dia de amanhã. Nós não sabemos o momento da nossa morte. Então, hoje é o dia da oportunidade, né? Talvez muitos de vocês já ouviram isso várias vezes. O que eu ia pedir para vocês é o seguinte, aqueles que tiverem textos, né? Textos ruins, difíceis, que vocês acham que está em contradição com o outro, manda lá no grupo da classe ou manda para mim no privado, tá? Tem gente mandando no privado, e aí nós vamos construir nossas próximas aulas. Então, semana que vem, a gente já tem uma parábola aí para trabalhar e, se der tempo, mais 1 ou 2 textos, tá bom? Depende de como ficar, ok? Então, vamos fazer nossa oração para a gente poder finalizar a aula. Eu vou orar, tá? Vamos lá. Querido Pai de amor que estás nos céus, muito obrigada, Senhor,
porque nós sabemos que todos os seres humanos receberam e estão recebendo e receberão a oportunidade de serem salvos por ti. Estamos recebendo as boas novas do Evangelho, assim como os antediluvianos receberam o Evangelho eterno, Senhor, a salvação, de que a salvação vem somente através de Deus, através do Deus verdadeiro, Criador de todas as coisas. Pai, por favor, que o nosso coração não se endureça, que nós possamos viver, praticar aquilo que nós pregamos e que a nossa vida seja um evangelho também para outras pessoas. Obrigada por tudo, abençoe a semana de cada um aqui presente, em nome de Jesus, amém.